Salve, salve traders, salve rapaziada, Edu aqui trazendo para vocês mais um videozão, conteúdo top. Muita gente me pergunta aí, Edu, em que momento eu aperto o botão de compra ou de venda? Então é isso que eu vou falar para vocês de forma simples e objetiva. Eu vou te mostrar os detalhes e os gatilhos de entrada que você deve observar na hora de fazer a sua compra ou venda. Galera, primeiro de tudo isso que eu vou falar para vocês é baseado em price action, padrões de candle, indicadores. Então essa é a forma que eu opero e que eu vou ensinar vocês, tá bom? A gente está aqui no gráfico do mini índice, vamos aqui no gráfico de 5 minutos, que é onde eu opero sempre. Eu gosto de analisar sempre nos 5 minutos. Bom, galera, primeiro de tudo, né? Para eu saber um gatilho certo de entrada, a hora que eu vou clicar, apertar o botão para comprar ou vender, eu preciso analisar a tendência de mercado. Então, a primeira forma de eu saber a hora que eu tenho que comprar ou vender é analisando a tendência, certo? Então, nós temos 3 tipos de tendência. O mercado ele faz a tendência de alta, que são topos e fundos ascendentes, certo? Temos aqui um exemplo de tendência de alta. O preço fez topo, voltou, continuou, retornou e continuou até o topo máximo dele. Isso aqui é uma tendência de alta, certo? Então a nossa primeira tendência é tendência de alta. O segundo padrão de tendência que nós temos é a tendência de baixa. Nós precisamos saber identificar a tendência de baixa. Então a tendência de baixa, o preço ele está trabalhando em um topo e ele começa a cair. Ele vai buscando fundos. Então a tendência de baixa nada mais é que topos e fundos descendentes. Vai descendo. O preço ele sai de um topo e vai buscar fundo. Aqui nós temos um exemplo de tendência de baixa. Olha só, o preço estava em um topo, começou a descer, fez o retorno, desceu mais uma vez, retornou, desceu, retornou e desceu e chegou no fundo máximo dele, nessa região. Então, esse padrão identifica uma tendência de baixa, ou seja, o preço está caindo. E o terceiro padrão que a gente precisa identificar aqui no gráfico, nada mais é que uma lateralização de preço. O mercado ele fica trabalhando em uma determinada região de topo e fundo a todo momento. Aqui nós temos um exemplo muito bem claro de lateralização. O preço ele ficou trabalhando nessa região, fazendo topos e fundos em zigue-zague. Ele não saiu dessa região, então ele ficou lateral. E só depois ele teve uma continuação de movimento no final dessa lateralização. Aqui é um exemplo muito bacana, porque aqui nós temos, claro, início de tendência de alta. O preço subiu em tendência de alta, trabalhou o topo máximo, fez uma lateralização, chegou no topo máximo ali. Ele iniciou uma tendência de baixa. O preço começou a trabalhar em queda. Chegou no fundo máximo e parou. Então, essas são as 3 direções do mercado. Então, a nossa primeira análise é baseada em topos e fundos, suporte e resistência. Quando o preço ele encontra o topo, aqui ele deixou um gatilho de venda. Porém, ele fez um pullback e retornou, fazendo o chamado topo duplo. O meu primeiro gatilho de entrada foi aqui, de venda. Aqui eu vou abrir uma operação de venda nesse gatilho. E quando eu tenho um topo duplo no final de uma tendência de alta, é a região onde eu vou vender e posicionar minha ordem e deixar carregar ela em um trade mais alongado. Então, como foi frustrado a continuação do movimento de alta, é o nosso gatilho de venda. Vendemos no final do candle, o fechamento do candle, e pegamos toda essa movimentação aqui.
Aqui temos um outro exemplo. Olha só, tivemos uma tendência de baixa, o preço terminou ali e aqui começa uma micro movimentação de alta. O preço trabalhou comprado. Ó, temos 3 candles de força compradora frustrando toda essa movimentação de baixa, ou seja, o mercado volta a subir e aqui ele faz topo máximo. Ou seja, esse aqui é o nosso gatilho de venda. Por quê? Porque nós temos uma frustração da continuidade do movimento de alta. Ou seja, isso aqui é um gatilho perfeito para nós fazer uma venda. Galera, isso aqui, independente se eu estou mostrando o gráfico parado ou se não tivesse nada disso aqui, a nossa entrada é a mesma, a análise é a mesma, porque temos o gatilho de entrada de venda ali em cima. Outra questão é regiões de fundo. Como que eu faço operação de compra nessas regiões de fundo? Eu já mostrei no topo a frustração, uma movimentação de alta. Então aqui ó, topo duplo e o mercado cai. No fundo, para você fazer uma compra é a mesma coisa, galera. Só vai inverter a ordem. Um dos gatilhos da compra é a frustração da continuidade do movimento de baixa. Aqui fez uma movimentação de alta, voltou e fez um acúmulo de negociação nessa região aqui. Logo a gente marca uma linha nessa região e olha só o que acontece nos próximos pregões. Eu vou jogar minha linha aqui e logo no dia seguinte o preço estava em uma movimentação onde ele desceu, o preço voltou nessa região aqui, fez um fundo batendo nessa região do pivô do dia anterior, a região aqui que a gente marcou a linha, e aqui, galera, ele armou um pivô de compra. Posso comprar nesse momento aqui? Pode, porque esse padrão aqui, ó, ele deixou uma frustração da continuação do movimento de venda. E olha só, esse aqui é um gatilho muito bacana porque ele fez essa movimentação de baixa, teve um candle segurando, frustrando a continuação do movimento de baixa e outro candle segurando a compra, tentando levantar o mercado novamente. Isso aqui é um pivô, é um gatilho, porque ele trabalhou nessa região que a gente tinha marcado do pregão anterior. E olha só, o preço voltou na região e compra. Olha só, galera, aqui temos um exemplo de pivô de alta, tá bom? O preço estava em uma tendência de baixa, ele deixou um gatilho de fundo de compra. Ele chegou nesse fundo, ele fez esse gatilho aqui, tá? Nada mais é que um engolfo de alta também, ó. Gatilho número 1, o preço voltou, trabalhou nessa região, tentou voltar novamente, fez o nosso segundo toque, retornou e aqui, ó, é o nosso gatilho de compra. E o preço ele retorna aqui, ó, fazendo esse padrão aqui, frustração de movimentação de baixa, frustrou a venda dos players e olha só, ele deixou um candle de força compradora e logo o mercado começou a explodir para cima aí. Então aqui é o momento exato de nós fazermos uma compra também, tá? Aqui eu mostrei para você alguns dos padrões gatilhos de entrada de compra ou venda, certo? Tem outras operações que eu faço baseado em gatilhos de entrada, o famoso cruzamento de médias. Então, cruzamento de médias móveis é o mais tradicional e o mais conhecido por todo mundo. Logo, a gente tem as nossas médias móveis, média de 9 períodos e a média de 20 períodos. Uma mais próxima ao candle e a outra um pouco mais afastada. No momento que o preço ele fez a movimentação de alta, frustrou a continuação da movimentação de alta e ele retorna o preço. E logo que ele faz o cruzamento dessas médias, é a nossa operação de venda. Logo após as médias cruzam para baixo, uma cruza com a outra,
Esse aqui é o gatilho perfeito para acionar a nossa venda e carregar o nosso trade aí. Então, outro gatilho que eu uso muito é o cruzamento de médias móveis, dá super certo. Médias móveis cruzando para baixo em um final de movimentação de alta é venda. Caso contrário, em um final de movimentação de baixa, cruzamento das médias móveis para cima é gatilho de compra. E olha só, aqui temos uma confirmação poderosa que foi o fundo duplo. Então tivemos um fundo duplo aqui, frustração da continuação de baixa. Logo tivemos o cruzamento das médias móveis para cima. Aqui acionaríamos a nossa compra, carregando nosso trade até o alvo ou pontuação da meta diária. Beleza? Se você compreendeu esse conteúdo aí, espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo ou entre em contato comigo, manda uma mensagem lá no meu Instagram, que é @edutraderscalp. E aí eu vou tirando as dúvidas de vocês, beleza? Então, deu para entender um pouco dos gatilhos de entrada, de compra ou venda. E fica comigo aí, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e vamos que vamos. Até o próximo conteúdo.